Oficialmente, serão todos muito bem-vindos à nossa reunião secreta. A ideia é que hoje vocês entendam por que vocês se alimentam da forma como vocês se alimentam e possam sair daqui com uma relação melhor com o corpo, mas também fazendo boas escolhas. Eu sempre costumo falar que a gente não cuida daquilo que a gente não conhece. Então, se você não tem esse relacionamento próximo com o seu corpo, provavelmente você não está se cuidando bem. A ideia aqui é expandir o seu autoconhecimento, que você possa entender melhor os sinais do seu corpo, entender melhor o que você está fazendo, para que você está fazendo, como você está fazendo, ok? E como eu nomeei essa apresentação, Pense em Emagreça, e eu confesso que é um nome bem sensacionalista. Me perdi na palavra. E a ideia, quem me conhece, quem me acompanha, sabe que a minha ideia é vender, mas principalmente relacionamento com o corpo. É esse o meu objetivo aqui. Então, foi um nome realmente intencionalmente pensado, mas vocês vão ver ao longo da aula que o foco é muito mais no seu relacionamento com o seu corpo. Você gostar do que você está vendo, e saber se relacionar bem com esse, ok? Então, estou aqui, todo mundo está vendo, imagem. Bom, vamos lá. Pense e emagreça, tornando sua mente a sua aliada nesse processo. Então, vez ou outra, eu vou precisar voltar aqui para ir aceitando o pessoal, então eu vou deixar, se todos conseguem ler, se ficar assim, não atrapalha. Né? Bom, então, para quem me conhece, né? Eu sou a Psi Flávia Lins, no Instagram, para quem não me conhece, pode lá me seguir. E também, se você fizer algum registro dessa aula e quiser compartilhar nos seus stories, me marca. Adorar, ok? E o que veremos hoje? Comportamento alimentar, as influências, fases do emagrecimento, o que te impede de resistir ao açúcar e como transformar sua mente na sua maior aliada. E como eu já venho dizendo a vocês há um tempo, hoje também eu vou lançar um desafio 15 dias corpo mais leve, é um desafio de WhatsApp, e esse tem um gosto especial. Em setembro eu fiz o grupo, mas esse agora de dezembro ele vem recheado como um presente de Natal para vocês. E é importante que vocês saibam, antes de tudo, qual é a minha história. Essa é a Flávia, eu não consegui encontrar fotos antes, porque, por motivos óbvios, eu não guardei esses registros. Essa é a Flávia ali de 14, 16 anos. E a minha história com o meu corpo é uma história de muita briga, de muita insatisfação. Eu demorei muito para fazer as pazes com o meu corpo, demorei muito para entender que o meu corpo era um lugar seguro de estar, confortável, era minha casa. Eu via ele mais como um peso, como um corpo que me impedia de muitas coisas. Eu era totalmente insatisfeita, uma distorção de imagem muito grande. E, devido a isso, eu acabei desenvolvendo um transtorno alimentar, que é a bulimia nervosa, que é o comportamento de ingerir muito alimento e depois expurgar de alguma forma. Era uma fase em que eu não me sentia aceita em lugar nenhum. Então, essa fase da adolescência é um momento em que a gente está buscando aceitação.
a gente está buscando ser visto, ser amado, ser elogiado. E na minha cabeça, naquela época, essa realização ela estava associada a um corpo magro. Eu precisava ser magra para ser aceita pelas pessoas. E junto com uma baixa autoestima, uma distorção de imagem, eu acabei desenvolvendo um transtorno alimentar que me custou muito caro. Então, foi ali dos 14 aos 16, quase 17 anos, fazendo esse comportamento. Enfim, como vocês podem ver nessa foto aqui, eu estou bem mais magra. E quando eu paro para olhar ao passado, e eu ver, eu repensar, ter essas memórias, eu vejo que o meu corpo ele não era como eu imaginava. De fato, eu fui uma criança gordinha, eu tive uma pré-adolescência ali que eu realmente estava acima do peso, mas eu não cheguei, por exemplo, a ser uma criança obesa. Mas a nossa visão, ela nem sempre é uma visão realista. Essa distorção de imagem que é presente na maioria dos transtornos vem disso, né? De você se olhar no espelho e se enxergar diferente do que você é, na verdade. Ou você se enxerga muito mais gorda do que você realmente é, ou às vezes se enxerga muito mais magra do que você realmente é. E nunca é satisfeito. Nunca é o suficiente. E todo esse comportamento me gerou alguns prejuízos na saúde, muitos prejuízos na questão emocional, relacional. Eu atrelei a felicidade a um corpo magro. E foi custoso o processo disso, demorou tempo, tanto o gasto de energia, né, de emoções mesmo, mas eu consegui. E escolhi a psicologia também por isso, para que eu pudesse ajudar principalmente essas adolescentes, essas mulheres, a se sentir bem com o seu corpo e, a partir disso, não precisar recorrer a, enfim, a um transtorno alimentar, a uma cirurgia, a procedimentos invasivos, a dietas malucas. Porque quando você faz as pazes com o seu corpo, você começa a ter mais critério no que você vai escolher para fazer. Você começa a ter mais criteriosa na sua alimentação, na sua saúde em geral. Porque, como eu falei desde o início, você saber que você é, você conhecer o seu corpo vai te ajudar a amar ele, a cuidar. A gente cuida de quem a gente ama. Então, eu tomei isso como um propósito para mim, ajudar mulheres, e passei toda a minha faculdade estudando sobre transtorno alimentar, sobre comportamento alimentar. Depois também a gente não para de estudar nunca, né? Então, eu me tornei especialista em obesidade e emagrecimento. Estou sempre estudando sobre o assunto, sempre produzindo conteúdo a respeito disso, com um único objetivo: trazer saúde para a vida dessas pessoas. Porque gostar do seu corpo não é sobre estética, não é futilidade, não é modinha, é saúde. E esse é um pouquinho da minha história para vocês entenderem por que eu estou aqui. Quem eu me tornei. Hoje eu sou psicóloga há mais de 6 anos, eu atendo de forma 100% online. Sou especialista em obesidade e emagrecimento, pós-graduanda em psicoterapia baseada em evidências. Sou criadora do método DAP, Destravando Autoestima Profissional. E, como eu já falei anteriormente, dedico a minha carreira também, não só para isso, mas também a grupos terapêuticos, a grupos de desafio, palestras, tudo que eu posso fazer para conscientizar essas pessoas que o seu corpo é o melhor lugar para você viver. Mas ele precisa se tornar esse lugar. Você precisa cuidar dele a ponto de se sentir bem morando dentro dele. Porque você não vai a lugar nenhum sem ele. 24 horas por dia é ali que você habita. Se ali não for bom lugar para se viver, a sua saúde mental vai estar prejudicada. E para a gente mergulhar no tema, eu quero perguntar a você se você lembra quando foi a primeira vez que você se alimentou. Você consegue puxar aí na memória? Quando foi que isso aconteceu? É uma viagem no tempo que você vai precisar fazer, mas viagem não. Tempo
A resposta de todos será a mesma. A primeira vez que você se alimentou foi quando você nasceu. No dia do seu nascimento, foi o seu primeiro contato externo, né? O bebê ele se alimenta ali dentro da barriga da mãe, mas externo foi o seu primeiro contato com o alimento. Como eu falei, vou ter que ir fechando aqui para ir aceitando as pessoas. E quando você teve contato com o alimento, não foi só o leite que você recebeu. Você estava sendo amamentado, você estava sendo nutrido, tanto da sua do alimento mesmo, o seu fisiológico estava sendo nutrido, mas o seu emocional também. Porque ali, boa noite, Maria, porque ali você estava tendo contato com a pessoa que alimentou, né? Nem sempre vai ser a mãe, mas quem for alimentar o bebê vai dar ele esse suporte, vai precisar segurar ele. Então, às vezes, tem uma troca de diário, tem, enfim, um carinho, uma atenção e um cuidado que é dedicado a esse bebê. Então, a primeira vez que você se alimentou, você também estava se alimentando de uma forma funcional. E talvez não, provavelmente você não lembra disso, você não tem essa memória aí, mas no seu emocional isso é uma marca que já. E por que é importante a gente fazer essa viagem no tempo? Porque a gente vai pensar que isso é um comportamento alimentar. E comportamento alimentar, ele não se restringe a comer. O comportamento alimentar é a forma como você se comporta frente ao alimento. E para a gente pensar nessa forma que você se comporta, a gente vai ter que fazer essa linha do tempo. Então, você começou, o primeiro contato foi quando você nasceu. E aí, nos meses seguintes, você continuou sendo amamentado. E sempre que você era amamentado, tinha essa interação, esse contato com quem estava lhe oferecendo o alimento. Ao decorrer dos meses, o leite ele não tinha só mais a função de alimentar por uma questão de sobrevivência, mas também de acalmar o choro, de ajudar a dormir, de muitas vezes, né, as mulheres fazem isso, quando o bebê está com soluço, bota no peito, o bebê está com medo, bota no peito, dá uma mamar. Então, começou a criar ali uma relação de se eu se o bebê chora, se assusta, está triste, está com soluço, tem qualquer desconforto, ele vai receber alimento. Então, ó, desconforto, alimento. Desconforto, alimento. E a gente continua a linha do tempo. Você passa agora a se alimentar não só mais do leite, mas também de frutinhas, vegetais, enfim, passa a comer outros. E conforme você vai crescendo, isso vai se tornando ainda mais presente nas festinhas de aniversário, com fraternização. Ah, hoje vamos preparar alguma coisa. Sai para comer. Eu convido vocês a pensarem, e eu acredito que 90% das pessoas vão responder isso. Confraternização tem relação com comida. Quando vocês vão comemorar alguma coisa, é muito comum que as pessoas associem a um restaurante, uma pizzaria, enfim, um rodízio. Confraternização, se a gente for pensar agora, final do ano está chegando, a empresa vai confraternizar no restaurante. Os amigos vão se encontrar em volta de comida. Então, se você for fazer a sua linha do tempo, você vai ver que a comida está presente em muitas fases da sua vida. E não só a comida com função de nutrir, com função de sobrevivência. Eu vou comer, porque se eu não comer, eu vou. Mas também a comida como função de afeto, de cuidado, de troca. Hoje à tarde, eu tive um tempo de intervalo, né?
falei, eu vou assistir alguma coisa que faz tempo que eu não assisto. E aí, quando eu fui assistir, a primeira coisa que me veio foi, acho que eu vou pegar uma pipoca. Vou fazer uma pipoca para assistir. Olha que intuitivo. Não fiz, spoiler. Não fiz porque eu vi sinais no meu corpo e eu percebi que eu não estava com fome. Eu não queria comer pipoca. A pipoca surgiu na minha mente que eu ia assistir alguma coisa que eu gosto, tempo eu não assistir. E aí eu não fiz a pipoca porque eu comi e fiz a tal, voltou para essa opção. Peraí, mas eu tô com vontade de comer. Eu tô com vontade. E claro, aqui eu estou te dizendo que você só deve comer quando tiver com fome. Eu sei que é nutricionista aqui, mas não me diga errado. Você vai me dar razão. A comida por afeto ela também é importante. Ou por interação, por confraternização, é importante. Somos seres sociais, a gente precisa dessa interação com o outro. Então, às vezes, você realmente vai acabar comendo sem fome, porque você quer acompanhar alguém, ou porque você foi no cinema e ali compraram uma pipoca, você vai dividir uma pipoca com alguém. Isso vai acontecer. É saudável que isso aconteça. Mas lá na frente eu vou explicar para vocês quando é que isso deixa de ser saudável. Mas até aqui vocês estão entendendo da onde que vai começar a construir o seu comportamento alimentar. De todas as vezes que você se relacionou com comida. Seja literalmente comendo ou assistindo alguma coisa e aí você vê uma comida passando lá. Ou quantas vezes na infância você, tem vontade de comer tal coisa e talvez por uma questão financeira você nunca teve acesso e ficava muito no seu desejo aquilo. Um iogurte específico, um biscoito de marca tal. Isso é comportamento alimentar. Você foi criando essa interação, esse contato com o alimento. E a partir disso, uma ideia do que é certo, do que é errado, do que é nutritivo, do que não é, do que é permitido, do que é negado. E aí, como eu falei aqui para vocês, comportamento alimentar ele é todo esse processo, do mercado até a mesa. A forma como você foi ensinado a fazer compra, a escolher um alimento. E tem o comer natural, que foi o que eu fiz hoje, por exemplo, quando eu senti vontade de comer a pipoca, eu observei que fizeram os sinais de fome. Vocês sabem reconhecer os sinais de fome? Quando o estômago começa a dar aquela roncada, como a gente fala no popular. Às vezes é uma dor de cabeça, às vezes você percebe pela saliva. Então, existem alguns sinais de fome. Esse é o comer natural. Só que, dentro desse comer natural, dentro desse comportamento alimentar, existem muitas outras variáveis. O que pode impactar e influenciar o seu comportamento alimentar? O grau de popularidade de renda, por exemplo. Se a gente for pegar uma pessoa que não tem conhecimento sobre o que é saudável e o que não é, qual é a diferença de carboidrato, qual é a diferença de proteína, o que é que vai trazer saciedade, o que não vai. Tem pessoas que talvez não saibam o que é fibra. E se a gente for mais a fundo, pensar ali realmente em grau de escolaridade e renda, principalmente renda, uma família que está passando por muita dificuldade financeira, ela vai entrar no mercado, vocês acham que ela vai priorizar o alimento que é mais nutritivo ou o alimento que é mais barato? E, claro, se essa pessoa tiver conhecimento, ela vai também conseguir alinhar o nutritivo ao barato também, que é possível. Mas se ela chega ali e o miojo está 90 centavos,
ela vai comprar um miojo, porque é o que ela pode pagar. Então, isso também influencia no comportamento alimentar. Uma pessoa que viveu sempre, enfim, com muito acesso, né, de uma forma muito fácil, aos melhores restaurantes, aos melhores alimentos, ela construiu um comportamento alimentar de uma forma diferente daquele que viveu em restrição. As redes sociais é uma grande influência. Não sei se vocês estão acompanhando, se vocês viram também, mas está bem alta a dieta dos ovos da Virgínia. Ela está comendo, sei lá, 50 ovos, parece, você vê. E tá muito alta. Ela tá o tempo inteiro falando sobre isso. Ai, tentou entrar, eu acho que vou recusar, mas entrar. Então, imagina, alguém que segue a Virgínia, que gosta, e tem ela como referência, tá vendo ela fazer essa dieta do ovo, vai começar a fazer também. Porque as redes sociais hoje em dia funcionam como uma forma de bússola, muitas vezes. Antes, as pessoas queriam ouvir o que a televisão falava. Ah, na novela, fulano está usando essa roupa, então porque está na moda, eu vou usar também. Ah, porque na novela, eu vi que eles estavam comendo isso aqui, deve ser chique, eu vou comer também. Hoje em dia, são as redes sociais que têm essa influência. Então, se a pessoa está ali inserida e consome muito conteúdo, pessoas falando que se alimente só de ovo, que isso não dá, ela vai acabar com. E uma outra coisa que tem acontecido também, infelizmente, é as pessoas associarem alta relevância, engajamento, número de seguidores a conhecimento, a autoridade. Então, a Virgínia, ela não é uma nutricionista. Ah, mas ela deve ter os melhores nutricionistas. Ok, ela ter os melhores nutricionistas não faz dela uma nutricionista. Também tem esse outro mito de que pessoas ricas são pessoas sábias. Né? Então, eu vou fazer, porque se ela que tem dinheiro e faz, eu também quero fazer. E se você acompanhar a maioria da vida da maioria desses influencers, que tem bastante dinheiro, você vai ver que eles fazem as coisas erradas. E uma coisa não tem a ver com a outra. Mas isso vai impactar no seu comportamento alimentar. O peso e a imagem corporal. Por exemplo, uma pessoa que se olha no espelho e fala, não estou gostando do que estou vendo. A chance dela fazer uma dieta restritiva é maior. Mas uma pessoa que está se sentindo acima do peso, ela também pode pensar assim, já estou engordando mesmo, eu vou comer. Eu não vou deixar de ser feliz por causa disso. Vou continuar comendo. Então, o peso e a imagem corporal também influenciam no comportamento alimentar. Questões culturais. Se a gente for pensar, tem lugares em que, por exemplo, o almoço aqui no Brasil, você associa logo o que? Arroz e feijão. Se você for pensar no almoço nos Estados Unidos, talvez a pessoa pense numa pizza, num hambúrguer, porque é cultural. A forma como o Nordeste se alimenta é diferente da forma que as outras regiões se alimentam. E a gente está no mesmo país, mas é uma questão cultural. Domingo é dia de churrasco. Na casa, na casa de outra pessoa pode ser que domingo seja dia de feijoada. De uma outra cultura, talvez a carne é proibida, então churrasco nem pensar. Isso também influencia. Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo tudo isso? Quando eu trouxe a frase polêmica, talvez vocês entendam melhor. Mas a ideia é mostrar para vocês que nem tudo é tão fácil quanto parece ser. Olha quanta coisa está influenciando na forma como você se alimenta. Então, seria meio injusto você se comparar com alguém que tem uma cultura diferente da sua.
Questões ambientais também influenciam. Por exemplo, em um lugar frio, pode ser mais comum que essa pessoa sinta vontade de comer caldo, sopa, coisas mais quentes. Em uma cidade mais quente, a chance dessa pessoa querer tomar um açaí, um sorvete, é mais provável. Então, isso também são questões que influenciam. E aí, estou falando de cidade, a gente pode pensar em Bahia, as coisas. A sua família te influencia. Talvez, ou você é adulto, ela não influencia tanto. Mas na sua construção, ela foi de grande importância. Então, se você tem uma família que tem como tradição de reunir, e essa reunião envolve comida, isso influenciou no seu olhar sobre comida. Sabe o que acontece? Para mim foi um grande choque quando eu comecei a visitar outras pessoas, a frequentar a casa de outras pessoas, e algumas pessoas não tinham mesa de jantar. Isso para mim foi algo assim. Mas vocês comem como? Porque na minha casa, na minha família, é algo muito comum e incentivado todos sentarem à mesa, ter momento, independente de onde vocês estão, é almoço, é jantar, vão se reunir, vão sentar na mesa, todo mundo comer. Ninguém come antes que o outro chegue. Mas para outras pessoas isso pode ser totalmente irrelevante. Não, eu como em pé na cozinha, eu como sentada no sofá, eu como primeiro, quando o meu irmão chegar, minha mãe, meu marido, eles comem depois. E é familiar, é um costume de cada família, mas influencia. Fatores psicológicos também vão influenciar, se você tem um transtorno, se você não tem, se você está passando por um momento de crise, se não está. Isso também vai impactar na forma como você se alimenta. E aí, até agora, a gente está entendendo que o alimento ele tem um espaço importante na nossa vida. Então, se, por exemplo, você tem a comida como a sua fonte de regulação emocional, você pode acabar desenvolvendo esse ciclo do comer emocional. E o que é o comer emocional? Aconteceu uma situação desconfortável. Você teve uma briga no trabalho, terminou um namoro, enfim. Houve essa situação desconfortável. Você chega em casa, o que você vai buscar? Você vai buscar o conforto, acolhimento, esse bem-estar. Se para você isso está associado à comida, é nela que você vai buscar. Então, você chega em casa e diz assim, não, hoje eu vou pedir uma comida porque eu mereço, porque eu estou triste. Hoje eu vou comer aquilo ali que eu estou deixando há muito tempo, estou guardando, mas hoje eu quero comer. E vai e come. Só que quando você termina de comer, você percebe que o problema ele não passou. Ele não deixou de existir. Você continua com o problema do trabalho, o relacionamento continua terminado, o problema não deixou de existir. Naquele bem-estar momentâneo que você teve comendo, talvez se torne até um novo problema. Porque vai vir frustração. A frustração de, poxa, mas eu estava me alimentando tão bem, agora acabei desiludando. E essa frustração é uma situação desconfortável, você vai buscar na comida e fica nesse ciclo. Isso que é o comer emocional. E aí você vai lembrar lá no início quando eu falei, não tem problema você comer sem fome. Não tem problema você comer por afeto. E, de fato, se isso aconteceu uma vez no mês, somos seres humanos, né? A gente precisa também, às vezes a gente vai sair da dieta, a gente vai descumprir o que a gente prometeu, acontece. Mas, e se todo dia você tiver um problema no trabalho? E se todo dia você brigar com ele? Aí todo dia você vai pedir um lanche? Todo dia você vai comer uma barra de chocolate sozinha? É aí que tá o perigo.
E eles somem, porque essa frustração, ela pode se tornar muito maior quando você começar a se olhar no espelho e não está satisfeita com o seu corpo. Quando você começar a sentir que está dependente da comida, se você não comer, você não fica feliz. O que é regulação emocional? É o que você usa para se sentir bem, para voltar ao seu equilíbrio. Se a única coisa que faz essa volta, né, que te ajuda a voltar ao seu equilíbrio, for a comida, temos um grande problema. Porque em um dia que não tiver essa comida, ou se você tiver no meio de um curso sem intervalo, você não pode sair da sala. Como é que você vai se regular? É esse é o problema. Isso aconteceu uma vez ou outra no seu mês, tá tudo bem. Mas se isso for algo frequente, você vai ter um grande problema. E aqui está a frase polêmica. Emagrecer é fácil. É muito fácil emagrecer. Tem alguém que não concorda com essa frase? Que não acha que emagrecer é fácil? Se tiver, fale agora o caso de separação. É muito fácil emagrecer. Maria, você acha que emagrecer não é fácil? Mas Vai, alguém, não. Não. Fabiane, também acha que não é. Emagrecer é um sacrifício. Hum, Rafael, eu também acho que não é. Escolha. Não é fácil. Mas sabe o que eu estou dizendo para você? Que é fácil? Porque, teoricamente, emagrecer nada mais é do que comer menos e gastar mais. Se você passar uma semana comendo menos e treinando na academia o dobro, você vai emagrecer na balança. Você vai subir na balança, você vai ter perdido. É isso que eu estou chamando de emagrecer, tá? É mudar o número ali na balança. E aí, nessa circunstância, emagrecer é fácil. Quando eu tive transtorno alimentar, eu comia, colocava para fora, não dava tempo para o meu corpo absorver a caloria e os nutrientes totalmente. Eu ia emagrecer. Mas sabe por que vocês levantaram a mão? É bom que vocês levantaram a mão, porque vocês estão entendendo que emagrecer não é só mudar o número na balança, emagrecer não é só fazer dietas malucas, não é só ter um transtorno alimentar e perder peso. Vocês têm essa impressão que emagrecer envolve três fases. O emagrecimento em si, e aí quando eu falo emagrecimento, eu me refiro apenas a calorias, a diminuir o número na balança. A manutenção e a prevenção de recaída. Quer ver? Trouxe aqui. Você passar uma semana comendo pouco, treinando muito, você vai emagrecer. Mas na segunda semana você já não vai mais conseguir fazer isso, porque seu corpo vai estar debilitado. Porque do nada você começou a comer menos e a treinar mais. Então, seu corpo ele pode sim, você vai ali passar mal, pressão vai cair, muita coisa pode acontecer. Em um mês, isso vai ser insustentável. Então, a manutenção é a parte difícil. Para a manutenção existir, o que precisa acontecer? Uma estratégia. Esse emagrecimento ele precisa acontecer de uma forma que seja sustentável. E antes de tudo, você precisa entender o seu emagrecimento. Porque eu arrisco dizer que se vocês estão aqui, vocês também já tentaram outras coisas. Talvez tenha ido um nutricionista, na melhor das hipóteses. Talvez tenha visto uma dieta no Instagram. Talvez tenha sentido o que uma vizinha te falou. E aí você tentou, mas não teve. Porque se a gente não entende o que está fazendo, a gente não mantém. Se aquilo que a gente está fazendo não se encaixa na nossa realidade, a gente não mantém. Eu não
como falar para uma mãe que está com 3 filhos pequenos em casa, que tem que, enfim, e um é um recém-nascido, ela está me amamentando ainda, precisa garantir que os outros 2 sobrevivam também. Eu não vou ter como dizer a ela que almoçar às 4 da tarde está errado, porque foi a hora que deu, foi o que ela conseguiu. Então, imagina, se essa mãe, ela chega e tem alguém que fala assim, ó, de 13 em 13 horas você tem que comer. Ela vai se culpar, ela vai se julgar, ela vai achar que ela é capaz. Mas a verdade é que, na realidade dela, aquilo não se encaixou. E aí a manutenção se torna difícil. Mas vamos imaginar que você consiga e algo que deu certo. Conseguiu manter por 3 meses. Vem a terceira parte do emagrecimento, que é a prevenção de recaídas. Que é garantir que você não vai voltar para onde você estava. E, claro, entendendo também, né, nesse contexto, que estamos falando de uma insatisfação grande. Imagine que você estava beirando ali a obesidade, estava prejudicando a sua saúde. Então, o profissional ele tem que trabalhar 3 partes aqui com vocês. O emagrecimento, a manutenção e a prevenção de recaída. E principalmente a prevenção de recaída. Que a ideia é que você não volte a pesar o dobro do que você está pesando. A ideia é que... E isso acontece com muita frequência, gente. É muito frequente as pessoas que conseguem perder de uma forma rápida 10 anos, elas recuperam 20. E eu tô falando baseado em estudo, porque o seu corpo entendeu o que aconteceu. Não deu tempo. Foi tão rápido a perda de peso que não deu tempo. Ele está desenvolvendo outras recursos, outras ferramentas. Então, é muito comum. Pós-bariátrica, por exemplo, é comum isso acontecer. Porque não adianta você mudar o seu corpo se a sua mente não acompanhar. No processo de bariátrica, se você não tem acompanhamento psicológico, é só o seu corpo que muda. Mas depois você vai sair de lá. Aí vai seguir a dieta que você sugere, né? Dieta líquida. Passou o tempo, você pode voltar a sua mente, ela continua a vida dela. Ela continua pensando como ela pensava antes, associando prazer à comida, associando comida. Eles não estão conversando. O corpo e o estômago e o seu cérebro. Ele não entendeu que você perdeu tanto. E é isso que torna tudo difícil. E é por isso que eu estou aqui falando para vocês. Torna a mente de vocês a sua maior aliada. Como? Entendendo qual é o seu processo. Conhecendo a forma que você se relaciona com ele. Isso aqui que eu estou falando para vocês, de emagrecimento, manutenção e prevenção de recaída, eu vou oferecer para vocês um desafio. Ah, Flávia, desafio de WhatsApp, como você vai fazer isso? Claro, vai ser um recorte do que é feito em consultório, mas dá para fazer. Porque, enfim, não sei quem serão os participantes do desafio, mas entendi também que quem for participar não está vivenciando nenhum processo, como, por exemplo, pré-bariátrico, pós-bariátrico, sem acompanhamento. Então, não sendo esse perfil, é possível a gente fazer essas 3 fases do emagrecimento dentro de um desafio de WhatsApp. E sabe o que torna tudo ainda mais difícil? A nossa personalidade. Existe um perfil das pessoas que têm dificuldade de emagrecer. São pessoas que geralmente têm a tendência a experimentar emoções negativas de uma forma instável. Tem a regulação emocional associada à comida, que tem uma baixa tolerância à frustração.
E geralmente são pessoas impulsivas. Eu não estou generalizando, mas existe um padrão. Geralmente é uma pessoa que tem essa baixa tolerância à frustração. Uma coisa saiu do programado, se irrita, se chateia, demora para voltar ao equilíbrio. Passa muito tempo remoendo aquilo. Ah, não acredito que não deu certo, não acredito que isso aconteceu. Não é rápido, não é aconteceu, tá, agora o que a gente pode fazer? Isso aqui certo, vamos fazer. Tem essa possibilidade de vou chutar o balde mesmo. Ah, hoje eu vou comer porque eu mereço. E aí, depois que lembrei, não podia fazer isso hoje. Aí era para ter esperado um pouco mais. E aí, como eu falei, a regulação emocional. Como é que você pode desvincular a regulação emocional da comida? Encontrando outras fontes. Porque é importante que a gente se regule emocionalmente, mas não precisa ser só com comida. A sua regulação emocional pode ser ouvir uma música, assistir uma série, desenhar, escrever, riscar. A sua regulação emocional pode ser tomar um banho, ficar ali um tempinho sentindo a água cair. Isso também é regulação emocional. E é importante que a gente tenha mais de uma opção, porque cada cenário é um. Você não vai poder, no meio do escritório, tomar um banho. Mas você pode, talvez, escrever como você está se sentindo. No papel, no formulário, no bloco de notas. Isso é regulação emocional. Tá, então, se o problema estiver na minha impulsividade, se eu, mesmo tentando, eu não consigo associar outra coisa à regulação emocional, se para mim só comida serve, o que eu preciso fazer? Terapia. Assim como se você me falar, oh, tô com pressão alta, o que eu faço? Procuro um psicologista. Ai, tô com uma doença grave, o que eu faço? Um especialista. A mesma coisa que eu vou te falar. Não consigo pensar diferente, eu não consigo me regular emocionalmente, procuro um psicólogo. Fazer terapia não é de sete cabeças. É assim como qualquer outro mais tem um problema, vai buscar o especialista naquele problema para te apresentar a solução. Então, agora eu concordo com vocês. Emagrecer não é fácil. Tudo o que a gente falou até agora, vamos fazer aqui. Eu vou até olhar aqui para a gente fazer essa retrospectiva. Olha tudo que a gente falou até agora. Quantas coisas influenciam no seu comportamento alimentar? Como que a comida ganhou um lugar confortável na sua vida, um lugar de fé, um lugar de segurança. E com toda certeza, quando você se sentir triste, frustrada, você vai buscar ela, porque ela se tornou a sua regulação emocional. Olha quantas fases de emagrecimento, que a gente está falando que são só três, mas na prática, na hora que você está vivendo, parece que não são só três, parece que são 300. Porque é um vai e volta, é um chuta o balde, pega o balde, é um recomeça e recomeça. É difícil. Olha como a sua personalidade, as suas emoções estão impactando o seu emagrecimento. Então, como é que eu vou dizer que é simples? É só você comer menos do que você gasta. Do que você gasta. Ai, vai gastar caloria. Não é simples assim. Porque se a gente entrar nesse campo também, é outra atividade. Nem todo mundo tem recurso para academia. Ah, mas você pode fazer uma caminhada. Ah, mas às vezes eu não tenho nem horário, porque eu chego tão tarde no trabalho, que o tempo que eu deito na cama já é hora de levantar e trabalhar de novo. Então, assim, existem muitas realidades. Mas uma coisa é certa. O perfil da pessoa que consegue emagrecer é um perfil da pessoa que consegue regular sua emoção mais rápido, não passa muito tempo nessa, nesse sofrimento remoendo que aconteceu.
É um perfil de uma pessoa que é mais assertiva na vida. É o perfil de uma pessoa que tem mais constância no que faz. E aí, ó, tô falando não só na alimentação. É uma pessoa que tem constância na leitura, tem constância no trabalho, nas coisas que se compromete. Esse é o perfil. Só que, às vezes, tem pessoas aqui que vieram do Comunicação Carreira, que vieram da apresentação que eu fiz com a Matheus, e eu falo muito sobre isso. Treinamento e tratamento. Às vezes você tem tudo, ó, o tratamento é incrível, você tem tudo. Só que está faltando um direcionamento, norte, falta descobrir tanta coisa. Vou falar mais também sobre o açúcar, como é que isso impacta na nossa vida. Mas às vezes a gente só precisa de alguém que nos mostre o caminho, porque a vida é tão corrida que eu não tenho tempo para parar e pesquisar o que é caloria, o que é carboidrato, o que é proteína, como montar um prato. E eu falo para vocês, dentro desse desafio, vão ter essas três partes. Que desafio é esse, claro? Vou falar para você agora. É o desafio 15 dias do corpo mais leve. Edição especial de ano. Então, sei também que tem algumas pessoas aqui que participaram do primeiro desafio que eu fiz em setembro. Já conhecem o meu formato. E esse é uma edição especial que vão ser 2 desafios em um. Então, eu e a nutricionista Luma vamos acompanhar você durante 15 dias. Na minha parte, vocês vão ver como vencer a procrastinação, como organizar a casa para, a partir disso, você conseguir organizar as outras áreas da sua vida. O autocrescimento alimentar. Um material, você vai receber um PDF bem bonitinho de como se alimentar bem fora de casa e com fraternizações, pensando aí no final do ano, pensando que vai chegar Natal, vai chegar com fraternização na empresa, dos amigos secretos, tanta coisa que vai vir. Então, tem esse material. Se você precisar comer fora, em restaurante, no buffet, em shopping, vai ter lá um material para você conseguir fazer boas escolhas. Um checklist dos bons hábitos, material de higiene do sono, porque isso também influencia a forma como você dorme, a sua rotina influencia no seu emagrecimento. Motivação, acompanhamento diário, alunos, dicas de atividade física, um grupo de troca e muito mais, que vocês só vão saber ali, vivenciando esses 15 dias comigo. E essa é a primeira parte. Teremos também um bônus, que aí é para nutricionista. Eu preciso reconhecer quais são os meus limites. E a nutricionista vai trazer o desafio readaptando o paladar. Se você possui um paladar saturado, você também possui um corpo jogando contra o seu processo de emagrecimento, que está aumentando a sua vontade de doce e dificultando o seu controle com eles. E nesse desafio, você irá fazer a limpeza do seu paladar durante 15 dias, para que você domine a vontade de doce e saia do desafio com até menos 5 quilos. Parece interessante para vocês? Uma psicóloga e uma nutricionista juntas. Além de uma convidada especial também, da área da educação física, que vai trazer ideias, dicas de atividade física também, para ter bem completo esse desafio. E eu já vou falar também para vocês como é que vocês podem garantir, quem está aqui já sabe que vocês vão ter um preço especial, que vocês vão ter prioridade, eu ainda não divulguei em lugar nenhum, só vai para o meu Instagram depois que a gente terminar essa aula. Então, vocês estão sendo os primeiros a ter acesso. Mas isso que a Luma vai trazer, de você limpar o seu paladar, é muito importante. Porque o que parece ser uma vontade de comer doce pode estar escondendo muitas outras coisas. Porque isso aqui é o que a gente vê. Ah, eu não tenho controle, não tenho maturidade, eu sou uma formiga, eu como doce mesmo porque me falta força de vontade. Mas sabe o que você não vê? Que às vezes pode ser uma desbiose.
às vezes, podem ser bactérias dentro do seu corpo, às vezes é sua flora intestinal, às vezes é outra coisa fisiológica está impactando, está fazendo você sentir mais vontade ainda de comer doce. Às vezes pode ser uma resistência à insulina. Então, você comeu o doce, mas o seu corpo não identificou e quer mais, e quer mais, e quer mais, porque ele precisa saciar aquilo ali. Às vezes pode ser um paladar saturado, viciado. Sabe quando você está tão acostumada a comer doce que uma fruta parece sem graça, parece amarga? Quando você come uma banana e parece que ela não tem gosto de nada. Um mamão, parece que tá sem graça. Pode ser seu paladar que está viciado. Ou pode ser hábito. Às vezes você come nem porque você quer, é porque tá ali, como eu falei, a pipoca durante o filme. Ah, vou comer, já tá aqui. Toda vez depois do almoço eu como um docinho, nem tô com vontade, não vou comer porque é tradição. Pode ser o excesso de adoçantes. E dentro do desafio vocês vão entender isso. Quando eu assisti essa aula da Luma, eu achei fantástico. Porque a gente pensa que o adoçante tá ali fazendo bem, que tem menos calorias. Às vezes a gente pensa que a Coca Zero é uma grande mocinha e talvez ela seja vilã. Talvez traga um prejuízo enorme para a nossa saúde, a gente nem sabe. Dentro do desafio, a Nutri ela vai explicar isso para vocês. Ter essa mentalidade de dieta que é restrição, 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 não posso comer doce, não posso isso, não posso aquilo. E aquela velha conversa do proibido mais gostoso. Restrição gera compulsão, que é mais na fala, né? Na prática não chega tanto. Mas pensar que eu não posso vai aumentar o meu desejo de querer, o meu desejo de comer aquilo ali. Então, talvez seja essa mentalidade que está fazendo você perder o controle. Talvez é porque você não acrescentou graça na sua vida. Você acha que o feijão e arroz ali é tudo que existe na face da terra. E não. Às vezes só precisa mudar um pouco a alimentação e vai saber que a vida tem graça mesmo sem o doce. Por mais difícil que pareça. Que eu não sei vocês, mas eu amo doce. Amo. Mas eu amo também um prato de salada muito bem feito. Sabe assim, salada, quando você vai num lugar, num restaurante, assim, tem uma salada muito boa, muito caprichada. Ali, talvez, me sacie mais naquele momento do que um brigadeiro. Mas vão ter momentos em que pode ter a melhor comida do mundo. Eu vou querer um brigadeiro, então se o brigadeiro não saciar, bom. Mas essa sua ideia de que só o açúcar, só o doce traz felicidade, talvez seja da falta de graça que você está vendo nas outras comidas. E mudar essa alimentação pode ser uma grande solução. Não saber diferenciar a vontade de fome emocional, porque tem a diferença. Será que você está com fome ou será que você está com vontade? Eu acho que as nossas mães ensinam isso desde cedo pra gente, né? Tô com fome, mãe. Ah, você vai comer ali um feijão e arroz? Ah, não quero. Então não é fome. Não sei se a mãe de vocês falam isso, mas tem muito. Quem tá com fome come qualquer coisa. Deixa eu ver. Alguém quer entrar. Quem tá com fome come qualquer coisa, né? Então isso aí já influencia a fome da vontade. Não saber como resolver a fome emocional. A gente já falou sobre isso aqui. Quando a pessoa não tem outro recurso, ela acaba sempre em busca do que parece mais conhecido. E se você for pensar, primeiro contato também, né? Na introdução alimentar, o que a mãe ofereceu para a criança? Doce, fruta, né? Fruta, ninguém vai iniciar a introdução alimentar de um bebê e vai dar um limão para ele. Vai oferecer fruta, vai oferecer alguns legumes. E essa fruta, ela tem um gosto mais doce. Para quem nunca
provou açúcar na vida, comeu a banana, é doce, né? É muito doce. Então, até aí, fica essa memória afetiva. O doce ele foi apresentado logo depois do leite materno, mesmo que não seja um brigadeiro, uma bala, um bolo, mas foi uma fruta. É difícil começar já introduzindo os alimentos que são mais azedos. Então, quando eu estiver tristinha, eu vou querer ir para onde eu me recordo. O ambiente, que isso também é outra coisa, que é por isso que eu gosto tanto de estar em grupo. Pessoas que estão unidas pelo mesmo objetivo não vão rir de você quando você rejeitar um doce. Ai, que dieta! Ai, nossa, agora não, todo mundo tinha dieta morreu, só problema na vida. Tá? Você está num ambiente que fica testando o seu, o seu limite, né? Será? Deixa eu ver se ela tá de dieta. Eu vou fazer hoje a comida favorita dela, cheia de cobertura, doce. Vou testar se ela realmente está de dieta. Esse ambiente ele influencia também. E o excesso de carboidrato no final. Porque, Flávia, mas eu não como doce. Mas você come pão, você come macarrão. E quando ele entra ali no seu corpo para fazer a separação, vira açúcar. E o seu corpo vai querer mais açúcar. Então, antes de achar que você é uma formiga, que você não tem vontade própria, que você não tem autoridade, investiga tudo isso aí. Ok? E aí, como eu falei para vocês, é importante que vocês se perguntem para expandir o autoconhecimento. Quem quiser anotar, tirar print, enfim, dessa parte aqui, é bem importante. Descubra qual é o papel que a comida ocupa hoje na sua vida. Ela está realmente só para nutrir o seu corpo ou ela está nutrindo suas emoções também? E qual é a motivação que você tem para mudar? Qual é a sua motivação para mudar? É saúde. Não sustenta. Se essa for a sua motivação, ela não sustenta. A não ser que seja, foi obrigação, um pedido médico. Se eu não fizer isso, eu vou ter um prejuízo muito grande, vou começar a operar. Aí eu acredito. Mas se for só saúde, ela não sustenta. Por quê? Porque você precisa ter uma motivação que ela seja específica, mensurável, sabe? Que você consiga pegar. A minha motivação é caber no vestido da formatura. É uma motivação. Que talvez não sustente, porque passou a formatura e aí. Mas é uma motivação. Então pense de verdade qual é a sua motivação para mudar. O que vai acontecer depois que você alcançar o seu objetivo? Isso é sensacional. A gente vai fazer isso muito dentro do grupo. Imaginar o resultado final. Como vai ser? O que você vai ganhar alcançando isso? Você consegue ver já o corpo que você deseja? Quanto mais você conseguir se ver, mais motivação você vai ter para buscar isso. E qual é a beleza do processo? Qual é a parte boa de estar buscando isso? Isso também é importante. Porque se o processo for só sofrimento, não faz sentido. A vida não é isso. O cuidado precisa ser por amor. Eu amo meu corpo, então eu vou cuidar. É o que eu falo da atividade física. Eu já fiz atividade física por odiar o meu corpo. Não vou fazer isso porque eu quero transformar ele, eu quero machucar ele. Você exagerou na comida ontem, hoje você vai ver, você vai sofrer na academia. Não adianta. Se você pensar ao contrário, eu gosto tanto do meu corpo que eu quero ver ele mais saudável. Eu quero que ele tenha mais disposição, mais energia. Então, eu vou fazer atividade. Olha como é diferente.
É isso que é encontrar beleza no processo. E como vocês chegaram depois, eu vou mostrar aqui novamente para vocês, de forma bem rápida, o que vai acontecer na próxima semana. Segunda-feira, dia 2, vamos iniciar o grupo de WhatsApp Desafio 15 Dias, Corpo Mais Leve. Edição especial fim de ano, 2 desafios em um. Durante 15 dias você vai receber, e não se assuste, não vai ser muita coisa, você não vai ficar sobrecarregada. Tudo que a gente vai oferecer é muito possível de ser colocado em prática. Já foi testado, comprovado que funciona. A Luma faz esse desafio de readaptação do paladar já há muito tempo, já tem muito resultado. Eu já fiz esse desafio do corpo mais leve, também tive resultado. Quem está no meu Instagram pode olhar no destaque, e tem também uma live muito especial com a Mariana, onde ela fala que ela preparou o corpo dela para a maternidade. E isso foi tão lindo de ouvir. Porque é isso, nosso corpo ele pode muita coisa. Se a gente não cuidar dele, a gente está perdendo. Está perdendo vivências, momentos, até mesmo a oportunidade de realizar um sonho, que era o caso da Mari. Então, ela preparou o corpo dela para hoje estar vivenciando uma gravidez saudável, que em breve, agora em dezembro, o bebê já vai nascer. Então, isso é muito gratificante, né? E aí, dentro do desafio, vamos aprender a organizar, parar de procrastinar. Vai ter desafio para você praticar atividade física, um checklist dos bons hábitos. Você vai aprender a fazer higiene do sono, você vai aprender como se alimentar bem fora de casa. Vai estar acompanhada por mim e pela Nutri. Durante 15 dias, a gente vai estar ali no WhatsApp, batendo papo, sempre acessível. E nesse bônus do Readaptar o Paladar, ela vai literalmente transformar o seu paladar. Você não vai sentir falta de doce, mas você também não vai ser proibido de comer. Você vai ter liberdade de escolher a quantidade de momentos que você vai comer. Mas, principalmente, a gente vai fazer a limpeza desse paladar, para que zero, realmente, você possa começar a sentir sabor das coisas. Porque se o seu paladar estiver saturado, você está comendo, às vezes, não está nem sentindo gosto. Então, a ideia da lupa é trazer essas informações e também esses desafios. E é muito legal. Eu já fiz. E é muito legal. Eu continuo comendo doce, só que agora saboreando doce. Porque isso é uma coisa. A gente, às vezes, engole. Tá comendo, cara, de doce, mas você mastiga o doce. Você saboreia o doce. Ou você come rápido, comer mais. Não deixa eu aqui, porque já tá acabando de pegar logo outro. Quando você limpa o paladar, você tem a oportunidade de saborear esse doce. Então, tudo isso, gente. Quanto vocês acham que vai ser? Duas profissionais, durante 15 dias, ali quase 24 horas no WhatsApp com vocês. Esse preço está surreal. E claro que é a primeira e única vez que esse preço vai nesse desafio, porque não tem como, né? Duas profissionais oferecendo tanto assim. Não dá. Mas, exclusivamente para vocês, a oferta será de R$ 97. Sim, a oferta de Black Friday mesmo para vocês. Dois desafios para um preço de um. Então, vocês vão ver aí, eu vou começar a divulgar no Instagram, vou compartilhar para o público externo, que será de R$ 127, mas para vocês, será apenas R$ 97, que pode ser pago no Pix, boleto ou cartão. Claro que é uma oferta que vai durar 24 horas, para que a gente já consiga ali, né, e colocando vocês no grupo e tudo mais. Não dá para manter esse preço por muito tempo. É algo exclusivo para vocês. Eu vou colocar lá no grupo também a oferta, a forma de pagamento. Eu quero muito que vocês se permitam estar nesse processo, nessa jornada. Porque eu sei o que eu entrego, sei o que a Luma entrega, e a gente tem algo comum, que é o desejo de ver pessoas
realizadas e saudáveis. Muito mais do que o emagrecimento para você caber numa roupa, é você transformar a sua mentalidade também para as festas de final de ano. Não ser um momento de angústia, não ser um momento que você quer evitar todo, mas também para que fisicamente você possa cuidar melhor do seu corpo. Então, a nutricionista vai também trazer isso, o que é carboidrato, o que é proteína, como montar um prato, tudo. É um desafio completo e eu vou amar ver vocês lá, ok? Vou deixar esse espaço caso alguém queira tirar uma dúvida sobre o que foi falado hoje, uma dúvida sobre o desafio. Fiquem à vontade. Vamos bater esse papo rapidinho antes da gente encerrar. Me contem. Como foi para vocês? E pode ser no chat ou ligar o microfone e falar. Encerrar aqui. Ó.